Na nossa última aula, acho que há 15 dias atrás, nós falamos sobre o tálamo, tá bem? Falamos sobre ele, a localização anatômica do tálamo, bem próximo do hipotálamo, aí a gente tem um pouquinho mais abaixo a ponte, o bulbo e a medula espinhal. Nessa lateral posterior, a gente tem o cerebelo. Uma das funções do tálamo dele é controlar, ele tem a função de controle, tá bem? Então, essa função de controle, ela está relacionada também ao hipotálamo, tá? Estão me ouvindo bem? Me dá uma devolutiva. Estão me ouvindo bem, né? Estão visualizando o slide? Sim, professora. Ótimo, porque vocês estão tão caladinhos. Então, conduz informações. Uma das responsabilidades dele, né, é conduzir informações que são recebidas, tá bem? A principal função é servir de estação, né, de âncora e de organização e reorganização de estímulos. Então, como se ele ancorasse, estacionasse ali vários estímulos. Bem próximo dele, nós vamos só admitir aqui quem precisa, só um pouquinho. Bem próximo dele, do tálamo, nós temos um pouquinho mais abaixo, na verdade, o hipotálamo, tá? Esse hipotálamo, ele tem algumas funções que são bem específicas, tá? E muito interessante, diga-se de passagem, né? Vamos lá um pouquinho, visualizar aqui o hipotálamo na estrutura anatômica, tá bem? Aqui a gente tem o tálamo acima e o hipotálamo um pouquinho mais abaixo, mas bem próximo do tálamo, tá? Então, vamos adiante. O hipotálamo, ele é a parte que integra também quem? O diencéfalo, tá? Ele localiza-se nas paredes laterais do terceiro ventrículo, que fica abaixo do sulco hipotalâmico. Então, acima do hipotálamo, passa um sulco chamado de hipotalâmico, tá bem? Que é justamente o que divide o tálamo e o hipotálamo, tá certo? Dentro dessa estrutura anatômica. Quais são os núcleos e divisões dele? Ele se constitui principalmente de substância cinzenta, ele recebe as fibras que são variadas, essas fibras, elas são dentro de feixes, tá? E tem a função, na verdade, ali, de ser fator predisponente para várias funções do fórnix aos corpos mamares. Isso na prática. O que a gente está dizendo com isso na prática? Vamos só admitir quem precisa. Ela é a região do encéfalo, mais precisamente localizada nos pensamentos pequenos. Está localizado sobre o tálamo, ele está um pouquinho acima, e o hipo é baixo, está abaixo. Qual é a função principal do hipotálamo? É manter a homeostase. O que é a homeostase do organismo? É o equilíbrio, tá? É o equilíbrio de várias funções do nosso organismo. O equilíbrio das funções internas corporais em ajustamento ao ambiente, principalmente por meio da coordenação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Então, a gente pode perceber, quando se fala em sistema endócrino, que está ligado à parte hormonal do nosso organismo. Então, o hipotálamo, ele tem esse poder de controlar alguns hormônios do nosso organismo, tá bem? Vamos só admitir quem precisa entrar, um pouquinho. Ok.
Então, o hipotálamo, ele também faz o quê, pessoal? Ele vai produzir, a gente falou anteriormente que uma das funções dele é a homeostase. Homeostase é equilíbrio corporal, tá? Equilíbrio do nosso corpo, de um modo geral. Como ele está ligado ao nosso sistema endócrino, que é a produção de hormônios, então ele produz dois hormônios, que são quem? A ocitocina, tá? E o hormônio antidiurético, o ADH. Quando ele produz esses hormônios, ele tem o intuito de quê? De equilíbrio corporal, tá? Ah, eles são para onde? Neurohipófise, onde são armazenados, liberar fatores que regulam atividades dessa própria adenohipófise. Então, quando a gente fala do sistema endócrino, a gente sempre tem que ter em mente que ele está voltado para a função dos nossos hormônios, tá bem? Então, a função dos nossos hormônios. Dentre eles, a gente tem as glândulas que fazem a regulação e produção de hormônios. Nós temos várias glândulas no nosso organismo. A gente tem uma glândula chamada de glândula mestre. Essa glândula mestre é a hipófise, que é a glândula mãe. Ela também é chamada de glândula pituitária, tá? Que ela tem esse poder de controlar as demais glândulas do nosso organismo. Então, a ocitocina que a gente cita, que o hipotálamo, ele produz esse hormônio, ela é armazenada nessa hipófise posterior, mais precisamente na neurohipófise, e tem como função promover o quê? As contrações musculares uterinas, tá? Mulheres que estão em trabalho de parto, quando chegam à maternidade, vocês já devem ter ouvido falar que às vezes eles aplicam uma injetável. Essa injetável é a base de ocitocina para aumentar essas contrações intrauterinas e favorecer assim um parto mais rápido. Porque a gente sabe que demora no parto, pode ter queda de oxigênio, que é anóxia, ou ausência de oxigênio, que são as hipóxias e as anóxias de um modo geral, queda, ausência, hipóxias e anóxias. E isso pode trazer várias sequelas, tá, para esse feto. Então, a função da ocitocina com relação a mulheres gestantes, na fase final gestacional e em trabalho de parto, é aumentar as contrações, tá? Para favorecer um parto mais rápido. Então, vamos adiante. Então, uma das funções do tálamo é a produção desses hormônios, tá? Em conjunto com as glândulas que nós temos no nosso organismo. Dentre elas, a principal, que é a hipófise, que é a glândula que a gente chama de glândula mãe, glândula mestre, porque controla as demais, ou então você pode chamar também de glândula pituitária. Quando vocês ouvirem algum autor, estiverem lendo algum artigo, que ele se referia a uma glândula pituitária, ele está se referindo à hipófise, tá bem? Essa ocitocina, tá? Ela, além de favorecer contrações intrauterinas, ela também promove a produção do leite materno, tá? E também ela é capaz de reduzir o sangramento durante o parto, esse hormônio. Tá? Há autores que dizem também que ela é capaz de desenvolver apego e empatia entre as pessoas, tá? Autores que dizem que ela é capaz de produzir o apego, a empatia entre as pessoas, tá bem? Então, só um pouquinho, vamos só admitir quem precisa entrar.
O hipotálamo, ele vai estar situado, tá? Ele situa o sistema de controle central que regula a temperatura do nosso corpo, tá bem? Então, quando nós estamos febris, com febres, essa regulação, ela vem do hipotálamo, dessa parte do cérebro. Ao integrar os impulsos térmicos provenientes de quase todo o nosso organismo, quase todos os tecidos do nosso organismo. E não apenas em relação à temperatura central do organismo, o que tem sido considerado como temperatura corporal média, tá? Então, a febre, eu não sei se eu já expliquei para vocês, se não, explico agora, ela é um sinal de alerta. Então, assim, eu sempre pergunto aos meus alunos, a febre é ruim ou ela é boa? Aí eles, não, a febre é ruim. Mas, na verdade, ela é ruim pela sensação que o indivíduo sente, o mal-estar. Mas ela é boa porque acaba sendo um sinal de alerta, principalmente para mães de bebês, de crianças que ainda não falam e não podem expressar, né? Quando estão com febre, não podem expressar o mal-estar. Então, a febre ela é um sinal de alerta. Para nós, adultos, quando nós estamos com início de febre, vem o mal-estar, vem aquela sensação de quadro viral, que é muito comum. Então, a gente consegue identificar por aí. E o responsável por esse sinal de alerta, que é a febre, é o hipotálamo, tá? Vamos só admitir quem precisa entrar. Conceição? Oi, Maria. Uma vez eu vi uma fala do Drauzio Varela e ele dizia que a febre é para matar os vírus que entra no organismo da gente. Eu também já vi na verdade, eu assisti um documentário, né? Um documentário de vários especialistas, que eles dizem que a febre ela é uma reação do organismo, porque ele está lutando, existe uma luta ali, uma batalha. Ele está lutando para eliminar os vírus que estão adentrando, vírus e bactérias no nosso organismo. Então, existe realmente uma batalha, um combate. E a função da febre ali é justamente favorecer e somar esforços para combater isso. Isso eu também já li um documentário, já assisti sobre a febre, tá bem? Tá corretíssimo o seu posicionamento, tá? Ok? Vamos adiante? Então, o hipotálamo, ele também vai controlar, além da temperatura do nosso corpo, a fome, a sede e os ciclos circadianos, tá? Apesar de relativamente pequeno essa parte, é uma região encefálica importante na homeostase e equilíbrio corporal, isto é, no ajustamento do organismo a variações externas. Então, a gente pode perceber que pessoas que sofrem de ansiedade, e, de alguma forma, fazem dessa ansiedade fuga, né? Uma compensação, na verdade, para o alimento. Não tem gente que, quando está muito ansioso, come demais, come o tempo todo? Então, o hipotálamo, ele controla a fome, ele controla a sede, a temperatura, tá? Então, tem gente que compensa essa ansiedade comendo. Quando a gente fala de ciclo circadiano, eu queria relatar para vocês um caso clínico da minha vivência prática. Eu acho que há 2 anos atrás, mais ou menos, eu fui chamada ao hospital. Esse não é o hospital que eu trabalho em um hospital, mas esse eu fui chamada pela família, por indicação de uma colega fisioterapeuta, que me indicou para a família. Essa família é uma senhora, ela era viúva e só teve uma filha única, filha casada e mãe de 3 filhas. Então, era uma casa de mulheres. O único homem era o marido da filha.
pai das meninas e genro da senhora, né? E ela era uma paciente bem saudável e, de repente, ela teve um AVC isquêmico. E aí ela foi para o hospital particular, né? A filha levou para o hospital particular e lá precisou de um fisioterapeuta. E foi onde essa pessoa que eu conheço, essa amiga que eu conheço, ela foi chamada para atender, atendeu e ela precisou de fono, né? Porque ela estava diante de sonda nasoenteral. Ela tinha perdido a fala, alguns movimentos do corpo e também estava de sonda nasoenteral, estava sendo alimentada por sonda. E aí, o neuro que avaliou solicitou físio e fono. Aí, físio, a minha colega foi, e ele estava com dificuldade de encontrar fono. E aí, a minha colega, ouvindo aquela história, falou, não, eu indico, eu tenho uma amiga aqui, que já trabalhou comigo, eu conheço o trabalho dela, eu indico, e me indicou. E ela me indicou no final da tarde, na sexta-feira. No sábado pela manhã, acho que umas 9 horas da manhã, eu recebi a ligação da família, da irmã dessa senhora, que era odontóloga. Ela morava numa cidade no Tocantins, e ao saber que a irmã tinha passado mal, tal, do quadro clínico, ela veio para acompanhar e ajudar, né, que ela só tinha uma filha única, tinha netas, mas eram crianças, né, crianças e adolescentes. Enfim, ela me ligou, a odontóloga, né, e falou o seguinte, Conceição, fulana me indicou você, e eu preciso de uma avaliação para minha irmã, e eu queria saber se você pode avaliar. Eu falei, posso sim, eu passo então no hospital na segunda-feira. E aí ela falou assim, não, mas segunda está muito longe, hoje ainda é sábado, e eu queria que você, se fosse possível, se você viesse ainda hoje, se você não puder vir, eu vou ter que acionar outra pessoa. Aí, a gente tem que entender que está lidando com um quadro de pessoas que estão angustiadas com a situação daquele parente e também pessoas extremamente ansiosas, né? Então, extremamente ansiosa, que pode ter sido gerada essa ansiedade pelo próprio quadro clínico, né? Da paciente, da parente, da irmã, da mãe, da avó, enfim. Aí eu falei assim, não dá para ser na segunda, porque é final de semana. Ela disse, não, eu queria que fosse hoje, se possível. Se não, se você puder me indicar alguém que atenda no final de semana, eu vou entrar em contato. Falei, não, então eu vou fazer o possível para ir ainda hoje. Pode aguardar que até o final do dia eu vou. Logo que eu desliguei, eu comecei a pensar nessa conversa que eu tive com essa pessoa, e, assim, a questão da empatia, você se colocar no lugar do outro, né? Porque eu acabei de falar para vocês que o hipotálamo, há autores que dizem que ele, né, favorece essa empatia. Então, eu fui pensar naquela situação e entendi que era um quadro angustiante para aquela família toda, gerava um quadro de ansiedade para aquela família toda, porque nós estávamos falando de uma pessoa que até uma semana atrás estava bem, normal, cozinhando, cuidando da filha, ela morava com a filha, o genro e as netas, cuidando da filha, do genro, das netas, e aquilo tudo era muito prazeroso para ela. Então, eu fui tentar pensar, elaborar tudo isso, né, na minha mente. E fui à tarde, né, cheguei, encontrei uma família extremamente ansiosa em razão daquele quadro, uma paciente sem fala, paciente relativamente jovem, né, 50 anos de idade, e sem fala e se alimentando por sonda nasoenteral. E aí eu avaliei, dei uma devolutiva, falei o que era, né, dentro da minha área, o quadro clínico, falei da necessidade de terapias, de entrar em terapia diariamente ou pelo menos 3 vezes na semana. Quando a gente pega um paciente nessa condição de sonda nasoenteral, o ideal é que você atenda por pelo menos 2 semanas, 15 dias diariamente, porque a sonda nasoenteral, que é aquela sondinha que é colocada no nariz do paciente para que ele seja alimentado, existe um tempo que você pode ficar com ela, você não pode ficar 6 meses com a sonda nasoenteral,
ficar 1 ano com a sonda nasoenteral. Se o paciente não tem um prognóstico bom, o que a gente aconselha? Ir para uma gastrostomia, né? Que é aquela sonda que você coloca aqui nessa região do abdômen, tá? Para ser alimentado pela GTT, que se chama, que é a gastrostomia. Então, a sonda nasoenteral, ela já deixa o paciente, a família, num quadro, assim, muito angustiante. Porque o paciente não come pela boca, não se alimenta pela boca, está impossibilitado, limitado por isquemias, por AVCs, enfim. Aí fiz a avaliação, falei das terapias que eram necessárias e entrei em terapia. Eu fui no domingo já, porque tinha que se atender diariamente, já fui no domingo, fui durante a semana. Uma semana depois, eu fui acionada no sábado. Uma semana depois, na sexta-feira mais ou menos, a paciente estava bem melhor, tanto da parte física como da parte oral, já estava voltando a falar, que a gente tem que levar em consideração a plasticidade neural, que eu acho que eu já falei para vocês em outras áreas. Quando a pessoa sofre um AVC, um traumatismo craniano, quanto mais cedo ela entrar em reabilitação, é melhor pela plasticidade neural, tá? Você começa a entrar com a reabilitação, estimular essa parte cerebral, e aí você consegue permitir, através dos estímulos, conexões, tá? Entre neurônios e neuróglia, tá? O neuroglia, como vocês preferirem, há autores que se referem a neuróglia, neuroglia, permitir conexões e vai estabelecendo as funções físicas, orais, funções de fala, de linguagem. Então, quanto mais cedo esse paciente for tratado, entrar em reabilitação, melhor para esse organismo e para as funções cerebrais também. Eu falo isso comparando a um paciente que fica 3 meses em ambiente hospitalar, sem estímulo nenhum, com relação ao paciente que também fica 3 meses em ambiente hospitalar, mas recebendo diariamente estímulo de fono, de físio, de TO. Então, a recuperação desse que recebe estímulo, ela é muito mais rápida, tá? Vamos lá, então. Então, com 1 semana, a paciente já estava de alta, porque estava em acompanhamento, aí foi para casa. No sábado, que completaria 8 dias, né? Eu tive que atendê-la em casa, porque ela teve alta no final da tarde de sexta-feira. O neuro deu alta, como ele viu que a reabilitação estava sendo produtiva, a pressão controlada, glicemia controlada, paciente estável, então pode ter alta, pode ir para casa, porque a gente sabe que quanto mais tempo em ambiente hospitalar, existe a vulnerabilidade, só um pouquinho, vamos só admitir quem precisa entrar, a vulnerabilidade e risco de infecções, que é em média 1,33% por dia, tá, de risco de infecções. Então, o paciente melhorou, pode ir para casa, família cuidadora, tem quem cuide, está em reabilitação, então, manda para casa, tá? E com 8 dias que eu havia completado essa semana de trabalho, mais ou menos, eu fui na casa da paciente, né? Fui avisada, atendi na sexta pela manhã, fui avisada que a alta seria no final da tarde, então no sábado pela manhã eu já teria que ir na casa. Peguei o endereço e fui. Cheguei na casa da paciente 10 horas da manhã. Agora vai entrar o ciclo circadiano, tá? 10 horas da manhã. Quando eu cheguei nessa casa 10 da manhã, a paciente estava dormindo, tá? 10 horas da manhã, dormindo desde a noite anterior. Aí eu falei, cadê fulana? Tá dormindo. Não acordou, não. Tá dormindo desde quando? Não dormiu bem à noite? Porque às vezes você não dorme bem à noite e dorme no finalzinho já, né? Amanhecendo o dia, quer dizer. Não, dormiu bem, dormiu 10 horas e tá dormindo desde ontem. Então, 12 horas de sono é muito sono. Eu falei assim, então eu posso ir lá, posso ir até o quarto, porque logo já me remeteu à memória o ciclo circadiano quebrado, né? E aí ela falou, sim, minha filha, pode sim. Então eu entrei, aquele quarto todo fechado, a cortina da janela fechada, a central de ar ligada, luzes apagadas, como se fosse noite. Eu falei, olha, a gente vai precisar acordar sua mãe, porque o que está acontecendo aqui? Ela está com sono e vigília desorganizado. Isso é ciclo circadiano, ou seja, o fato dela ter passado
mais ou menos esses 10 dias em ambiente hospitalar, porque quando eu fui atender, ela já estava com uns mais ou menos 2, 3 dias em ambiente hospitalar. Então, ela desorganizou sono e vigília, porque durante o dia a gente faz atividades normais do nosso dia a dia, nossas AVDs, atividades de vida normais, né? E à noite a gente descansa todo o nosso organismo e, consequentemente, sistema nervoso central. Então, quando você pega um paciente desse, que você chega às 10 da manhã, ele está dormindo, vindo de uma noite boa de sono, ele está com o ciclo circadiano desorganizado, tá bem? Então, o que aconteceu? Eu falei que a gente precisava acordar essa paciente, tá? E aí já fui abrindo cortina. Geralmente, quando eu estou com um paciente em reabilitação, eu tenho uma musiquinha para o paciente adulto e para o paciente infantil. Eu tenho pacientes que estão, tipo, em ambiente de UTI em casa, UTIs que foram montadas em casa, tá? Para diminuir o risco de infecção. E eu sempre tenho uma musiquinha para esses pacientes. A minha intenção nesse semestre era levar vocês para a visita desses pacientes, vocês terem um contato direto com pacientes que estão nesses ambientes, mas eu acredito que não faltará oportunidade para isso, tá? Para vocês se depararem com realidades que às vezes você não imagina que existe. Você até imagina porque vê em televisão, lê alguma coisa, mas uma realidade prática ali do dia a dia. Então eu falei, eu vou precisar acordar a sua mãe e vou precisar te dar algumas instruções com relação ao que está acontecendo. Ela falou, fica à vontade, Conceição. Então, eu comecei a cantar a musiquinha, bom dia, bom dia, bom dia para você que é meu amigo e meu irmão, bom dia, para não chegar e abrir a cortina, né? Bom dia para você que tem Jesus no coração. E fui abrindo delicadamente a cortina, liguei a luz, desliguei a central de ar, tudo aquilo com a filha olhando, porque depois quem iria reproduzir esse comportamento era ela, no dia seguinte. E aí eu falei, bom dia, fulana, chamei o nome, porque é tão bom você ouvir o seu nome do que ficar chamando de paciente, ou então, paciente MC, como a gente abrevia, enfim, ouvir o seu nome, bom dia, fulana. E ela acordou assim, né, respondeu bem baixinho, porque estava reabilitando fala. Ela falou bem baixinho, bom dia. Eu falei, vamos tomar café? Tá na hora do café da manhã. É dia, abri a janela, olha o sol, entendeu? E aí, para resumir a história, levamos para lavar o rosto, escovar os dentes, depois para a mesa para tomar café. Na hora do almoço, essa paciente precisa sair do quarto e ser levada para a mesa para almoçar, para você organizar a paciente e ela começar a ter autonomia sobre as suas ações. Ela ficou com sequelas, tá? Como ela ficou com a hemiplegia, um lado paralisado, ela usava cadeira de roda, então a gente colocou na cadeira, levou para a mesa do café da manhã. Eu tomei café da manhã com ela, já tinha tomado em casa, mas tomei novamente, para que ela reproduzisse o meu comportamento. Por quê? Porque se eu deixasse aquela paciente naquela condição, daquele ambiente fechado, sendo dia e ela acordava e olha como noite, você favorece o estímulo de desorganização. Então, amanheceu o dia, abre quarto, abre janela, desliga a central de ar, mostra o sol para o paciente, e aí você vai organizando o ciclo circadiano dele, tá bem? Porque essa organização ela é muito importante para as funções neurológicas e cerebrais. A gente sabe que esse ciclo ele é organizado lá no hipotálamo, tá? Que também controla a temperatura, fome e sede. E também o comportamento sexual, tá? Então, a gente precisa organizar de forma externa para isso refletir no interno. Aí eu falei, ela vai tomar café da manhã com vocês, ela vai fazer as refeições do almoço com vocês, ela tem a cadeira, então ela vem para a mesa. Mesmo que não seja comendo de colher, mas você vai alimentar na sonda, mas ela vai perceber que aquele momento é o horário do almoço, aquele momento é o horário do café, e assim ela vai se organizando.
Por que eu estou contando esse caso clínico para vocês? Porque esse caso me marcou. 15 dias depois, a paciente estava falando muito bem, estava fazendo as funções, ajudando nas funções de casa, a filha, ela já estava começando, já estava falando, a fala melhorou mais ainda, ela estava começando a pegar em objetos, principalmente do lado que estava paralisado. Então, eu chegava, ela estava 9 da manhã, já tinha tomado café, cortando a cebolinha para ajudar no almoço, cortando tomate para ajudar no almoço. Resumindo, 2 meses depois, ela saiu da sonda nasoenteral, ela voltou a caminhar e já estava voltando a fazer as suas funções de casa, que ela amava cuidar daquela família. Então, 3 meses depois, quando eu dei alta dela, ela já estava cozinhando para a família, fazendo atividades leves, cozinhando, colocando a mesa do café, chamando para tomar café, não estava fazendo nenhum trabalho pesado, ela lavava roupa, limpava a casa, banheiro, tudo, mas isso aí ela não estava de alta para fazer. Mas voltar a cozinhar, que era o que ela mais gostava, ela já estava voltando. E essa retirada do quarto e organização desse ciclo circadiano, isso deu uma autonomia gigantesca para a paciente. A filha dela hoje, sempre que ela lembra de mim, ela associa esse fato. Ela diz, Conceição, isso deu vida para minha mãe. Ela saiu do quarto, ela saiu da condição de paciente acamada, veio para a cozinha, que era o ambiente onde ela mais ficava da casa. E quando ela voltou para esse ambiente, ela começou, a filha que estava cozinhando, ela dizendo, coloca mais isso, coloca mais aquilo, vamos fazer assim, vamos cozinhar isso hoje, até ela ganhar autonomia de voltar a fazer. Então, eu quero dizer para vocês que é muito importante essa organização do ciclo circadiano, tá bem? Para os pacientes de um modo geral. Quando vocês pegarem pacientes nessa condição de pós-AVC, lembrem sempre disso. O paciente, ele precisa voltar ou você aproximar o máximo possível da realidade que ele já vivia, não uma realidade de estresse, tá? Porque algumas pessoas têm AVCs pelo nível muito elevado de estresse, mas a realidade que ele vivia que dava prazer a ele, tá? O que ele gostava de fazer, né? Na anamnese você vai saber isso, você vai descobrir. Ele gostava de ler, então a gente aproxima essa realidade da leitura. Ele gostava de assistir televisão, leva para a sala, para a televisão. Ele gostava de cozinhar, leva para a cozinha um ambiente que vai estimular as funções que ele já fazia, tá? Entenderam mais ou menos o que é a gente organizar esse ciclo circadiano? Entenderam isso, pessoal? Consegui explicar para vocês? Sim, ótimo, professor. Sim, Espero que o caso clínico muito. Então, por que eu contei esse caso? Porque ele me marcou. Todas as vezes que a família lembra de mim, ela lembra com esse episódio. Então, naquele dia, eu não apliquei terapia na paciente. Naquele dia, eu mediei o comportamento familiar, tá? Da família em relação ao paciente. Porque, às vezes, você tem um paciente acamado, você tem um paciente vitimado por um AVC, aí você trata como um coitado, ou então você deixa ele no quarto o tempo todo. Ali você leva a água, leva a comida, leva o remédio, leva tudo. Ali você instala uma TV. Então, ele passa a morar dentro daquele quarto. Entendeu? Então, isso não é fácil, talvez não seja a condição que o paciente queria, tá? Então, o que ele fazia antes? O que ele gostava de fazer? Eu sempre tenho uma preocupação de perguntar para os meus pacientes, quando eu estou avaliando, qual é a profissão dele? O que ele fazia? Dona de casa, fazia isso. Então, eu levo atividades que remetem a essa memória do que ele fazia. Quando os pacientes, eles perdem a memória, eles não lembram, demoram um tempo para reabilitar isso. Então, olha, eu já peguei um paciente que ele era fazendeiro, mostrava a imagem dos animais, dos bois, de porcos, e quando eu mostrava isso, ele sorria para mim. Então, ele me dava uma devolutiva de que aquilo era prazeroso para ele, tá? E a gente também conseguiu reabilitar esse paciente. Ele voltou a falar, voltou a desenvolver várias funções. Claro, não pode mais voltar para o batente, aquele pesado, mas ele pode conviver na sua fazenda, estar por ali, de alguma forma
ajudar nessa administração, porque é importante para ele. O que, que a gente não pode permitir que a família faça? Permitir, assim, a gente precisa orientar e deixar isso muito bem efetivo. Que o paciente, ele teve um AVC, ele foi vitimado, mas a nossa intenção é a reabilitação dele, e não que ele permaneça o resto da vida acamado, tá? Isso não vai fazer bem a ele. Então, vamos adiante. Então, isso é reorganizar o ciclo circadiano do paciente e também você mediar o comportamento da família, tá bem? Então, vamos adiante. Ô, Conceição. E professora? Ô, minha linda. Oi, pode perguntar. Eu queria, antes da Nilza, fazer só uma pergunta. Tipo assim, quem não tem as condições para pagar esses profissionais, geralmente um quadro de AVC, a reabilitação da pessoa natural dura quantos meses, pela sua experiência? Tipo igual um paciente desse aí, né, que a família deixa em casa, no quarto. O AVC, Kênia, vai depender do tipo do AVC que ele teve, se foi isquêmico ou se foi hemorrágico, vai depender da lesão que esse AVC causou no cérebro. Tem AVCs que simplesmente deixam o paciente paraplégico e tem AVCs que o paciente tem uma hemiplegia. E tem AVCs também que são hemorrágicos, que são os mais agressivos, aneurisma cerebral, rompimento de veias de artérias cerebrais. Então, depende do tipo do AVC, da extensão da lesão, das sequelas que ele causou, tá? Mas o que eu posso te dizer com relação a isso? Se o paciente não tem a condição financeira de arcar com um tratamento particular terapêutico, ele busca o NASF. Lembra do NASF que a gente falou lá em Formação Integral em Saúde, que dá o apoio no posto, que é a equipe de reabilitação, a equipe terapêutica? Ele pode buscar no NASF. Aí o NASF vai atender esse paciente uma vez na semana, 2 vezes na semana, mas o NASF tem a obrigação de assistir esse paciente, tá bem? Nossa, foi perfeito, professora. Agora eu entendi perfeito. A minha pergunta é de ontem e de a sua pergunta foi muito pertinente, viu? Muito pertinente. Parabéns pela pergunta. Nilza, você ia perguntar alguma coisa? Sim, as causas do AVC, que eu sempre soube que hipertensão pode provocar AVC. Sim. Tem mais alguma outra? Hipertensão, diabetes, indivíduos que são cardíacos, né? Só um pouquinho, pessoal. Tem 2 intrusos aqui, eu vou tirá-los daqui. Só um pouquinho, por favor. Pronto, pessoal, voltei. Desculpa, tá? Só um pouquinho, rapidinho. Pronto, voltei, desculpa. Então, as causas do AVC: hipertensão, o que mais? Pessoas que têm problemas cardíacos, elevado nível de estresse, o que também pode levar a AVCs, anemias. Eu tive uma paciente com 19 anos que ela teve um AVC por anemia. Ela tinha o traço da anemia falciforme, e ela teve um AVC, por conta dessa anemia. Isso aí é diferente, nunca tinha ouvido falar. Pois dá uma lida, a anemia, a relação do AVC
com anemia. Inclusive, essa paciente eu perdi há um tempo atrás, ela foi reabilitada, voltou a falar, voltou a caminhar, mas ela teve outras sequelas, uma história bem longa, depois eu posso contar esse caso clínico para vocês. Aqui em Imperatriz, e nós perdemos ela teve um AVC com 18 para 19 anos, mas com 22 anos ela teve um infarto fulminante, e nós perdemos ela, tá? Então, vamos. Entendeu, Nilza? Entendi. Entendeu, né? Vamos lá, vamos adiante. Mas o AVC dessa paciente foi provocado por quê, professora? Má qualidade de vida, ela não tinha muitos cuidados com... Não, na verdade, não é que ela não tivesse cuidado. Ela se absteve por um tempo, ficou sem o tratamento, o acompanhamento. E ela tinha um traço ela tinha anemia falciforme, né? E aí não estava conseguindo fazer o tratamento. E aí acabou gerando uma anemia muito forte, e aí essa anemia trouxe uma sequela de AVC para ela, tá? É por conta disso, tá? Depois eu conto esse caso clínico para vocês, dentro dos detalhes, que aí vocês vão entender que quando a gente fala de saúde, é como se fosse uma teia, uma coisa puxa a outra. Mas depois eu conto com mais calma, tá? Então vamos, a gente já falou para vocês, né, desse ciclo, tá bem? Da homeostase, vamos adiante. Na estrutura cerebral também estão localizados os núcleos nervosos, que controlam as nossas funções vitais, como quem? Já falei, fome, saciedade, temperatura, batimentos cardíacos, estão sob controle de quem? Do hipotálamo, tá? Também o nosso comportamento sexual, ele está sob controle do hipotálamo e deve ser determinado por ação hormonal do hipotálamo. Aí eu vou abrir aqui um pouquinho, aqui para a gente conversar sobre isso. O hipotálamo, pessoal, ele controla o nosso comportamento sexual. A Karina está online? Karina está online? Karina, a psicopedagoga, a neuropsicopedagoga está online? Karina, então, vamos lá. Ok. Quando a gente atende crianças com necessidades especiais, a gente costuma dizer que essa parte sexual deles, ela é um pouco exacerbada. Exatamente. Tá? A gente sempre fala isso, né? Na verdade, não é que ela seja necessariamente exacerbada. Como quem controla o comportamento sexual é o hipotálamo, e esse comportamento, ele é puramente fisiológico, porque ele envolve hormônios, e nós, ditos normais, ou seja, sem deficiência, nós conseguimos controlar os nossos hormônios, esse comportamento sexual. E a criança que tem deficiência, principalmente que tem deficiência intelectual, paralisia cerebral, ela não consegue controlar. Então, às vezes, a gente está atendendo a criança, você percebe que ela, de alguma forma, ela se excita ali, por aquela massagem, que você está dando, às vezes, uma figura. Por que isso acontece com a criança, gente? É porque ela não consegue controlar essa parte, tá? Porque a fisiologia dela funciona igual a nossa deficiência. Só que a gente consegue se conter, tá? A gente consegue se conter. A fisiologia mesma, ela é igual. Só que a deficiência, eu já vi várias vezes, colegas também, a Karina, que trabalha num ambiente que lida com muita criança com necessidades, dando um estímulo para a criança, e você pega na... Seu áudio está ruim, professora. Meu áudio está ruim, pessoal? Cortando bastante. Tá travando muito. Tá cortando bastante. Nilza, tá ruim para você o áudio? Tá cortando, professora. Às vezes a voz... A sua voz está robotizada.
Tá É a ruim pra todos. internet. Tica, fala. Acho que é só a internet aí mesmo. É a internet, gente. sua Quando voz está tá com a fala robotizada, é a internet. Bom dia, eu cheguei. Eu consegui, perdão aí, viu? Consegui agora. Agora que eu consegui entrar, professora. Tá, é a internet. Oh. Tá. Vocês viram que a fisiologia, ela funciona igual. Acontece que alguns conseguem controlar essa fisiologia. E a criança que tem necessidades especiais, ela não consegue lidar com isso, com esse controle. Então, exacerba, tá? Fica exacerbado. Mas a gente tem que ser muito profissional e lidar com isso de uma forma natural, tá? Karina, você se depara com essas realidades lá no ambiente que você trabalha? E muito. Tem alguns pacientes, professora, que eu não posso, por exemplo, colocar um com o outro porque ele se excita, ele fica, sabe, começa a se massagear perto da outra paciente, porque apaixonou. Dependendo do assunto, eu não posso dizer, porque ele começa a levar para outro lado. Falar de festa é um motivo. Então, assim, a gente precisa contornar a situação. É uma flexibilidade, como, por exemplo, colocar certos pacientes juntos, a gente precisa separar. E não precisa ser necessariamente o menino com a menina. Dois meninos que têm esse mesmo problema, por exemplo, vamos colocar começa, né, a puxar o outro. É como se aquela sala de aula, aquele aluno começa a mexer com o outro, e o outro, que também é custoso, mas está querendo ficar quietinho, ele é estimulado pelo outro, aí começa. Entendeu? Aí a gente precisa separar. E não dar ênfase. Se a gente vê massageando, a gente precisa tirar o foco daquilo, colocar uma atividade, fazer alguma coisa, pôr ele para ajudar, pôr ele para participar de alguma coisa, porque se der ênfase, vai longe. E outra coisa, gente, isso pode acontecer com a criança, isso pode acontecer também com o adulto pós-AVC, principalmente homens. Isso pode acontecer. Por quê? Porque a gente sabe que ele está comprometido. Nós, adultos, conseguimos controlar a nossa fisiologia, mas é uma pessoa que está com comprometimento nessa região, após AVC, traumatismo craniano, não consegue. Então, você tem que saber lidar com isso. Não é que o paciente queira, é a fisiologia do organismo, tá bem? Eu já me deparei com várias situações atendendo paciente, e aí, como a colega falou, a gente precisa mudar o foco, mudar a atividade, pode ser atividade, às vezes até o fato dele olhar para você, a roupa que você veste é também influenciadora para esse tipo de estímulo, mas a minha intenção é que vocês entendam que o paciente está comprometido, mas a fisiologia dele está funcionando normalmente, tá bem? Eu já me deparei com isso no hospital, professora. Já, com paciente. Né? Já, a gente leva pelo lado profissional, mas a gente acaba entendendo, né, que é devido à situação do paciente. É um pouco constrangedor, não para a gente que é profissional na hora, né, que a gente vai fazer a asepsia do paciente, fazer banho de leite. Isso, é muito comum em asepsia, é verdade. E aí a gente acaba tocando o paciente com carinho, com cuidados, né, até porque alguns já têm algumas feridas nas costas, e aí acaba que o paciente acaba entrando, e aí os outros pacientes do lado ficam, né, naquela situação, mas a gente leva no profissionalismo e é uma situação bem curiosa. Isso, pois é, porque a fisiologia está lá, funcionando normalmente. Pois é. Ô, Conceição. Oi, Maria. É uma pergunta, assim, é um pouquinho assim fora. É possível pessoas, assim, terem algum, sei lá, nascer com alguma lesão aí no hipotálamo, e aí ter uma sexualidade exacerbada o tempo todo? Então, Maria, isso precisa ser muito bem investigado.
Eu aprendi, quando eu fiz o mestrado, eu tive um professor, professor Rui Palha, tá? Só um pouquinho, só um pouquinho.